Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, ó, Sem Reação chegando pela sua TV Com, canal 11. Falando para toda a Baixada Santista através da NET, Santos São Vicente Praia Grande. E também pela TV Unisantos, o HF40. Hoje eu estou recebendo a presença de dois sindicalistas. Me parece que a situação no Porto toma uma proporção maior do que até a semana passada estava. A relação governo, trabalhadores e empresários pode dar uma azedada. Para conversar sobre esse assunto, eu tenho a participação. Primeiro eu vou chamar o Cirino. Cirino, boa tarde, obrigado. Boa tarde. Vai ter um sofá aqui, Cirino, não precisa vir desse lado aqui. Desse lado, pronto. Eu sou da direita. E agora o Guilherme. Pô, até que eu fico magrinho ali, tá bom, tá bom. É Távora, né, Guilherme? O Guilherme que representa o Sindogesto. O Guilherme vai falar para essa moça bonita que é a Edevânia. E o meu amigo Cirino vai conversar com este jovem Paul. Sou o cara que nasce. Não. E Paul Williams é nome de cantor aqueles cantores country americanos, né, que faziam um sucesso e tinha e muito, o homem hein? Tem luz, né? Tem luz na vida dele. Você tá bem? Tudo bem, melhor agora. O que o Cirino viajou de avião nessas últimas 2 semanas, você não viajou 10 anos, né? Para desfazer aquela que eu tinha medo de avião. É verdade. Uma coisa que eu não gosto de viajar é porque muitas vezes você vai, tem uma agenda programada, você chega lá, nada acontece do jeito que foi programado. E quando nós falamos que nós vamos resolver uma situação e cancelam tudo, volta a estaca zero, aí nós ficamos órfãos de pai e mãe, sem saber explicar para a categoria o que está acontecendo de fato, o que pode acontecer. Então, não é muitas vezes a viagem é desgastante e é improdutiva. Improdutiva. O Guilherme também tem acompanhado, feito parte dessa comissão. Me parece que a informação que o senador Eduardo Braga trouxe, senador do PMDB, é de que o governo não iria atender algumas reivindicações já negociadas no passado. Afinal, o que tem de fundamento nisso? Guilherme, boa tarde, obrigado por vir ao programa. Boa tarde, Augusto, obrigado pelo convite. Na realidade, Augusto, a coisa está meio nebulosa, para falar o português claro, né? Existia um compromisso assumido pelo governo e nos preocupa, a partir do momento que o relator da matéria, o relator da medida provisória, a presidência da medida provisória foram indicados pelos governos, nos preocupa quando o governo assume um compromisso de entregar o relatório no sábado, no dia 9, de jogar na comissão no dia 10, argumentar que o relatório ainda não teria sido completado. Claro que nos foi explicado para os trabalhadores de que tudo que havia sido pactuado entre o governo e os trabalhadores estaria em pé. Que o diferencial que existe no relatório é a questão dos terminais. Então isso nos foi colocado de uma maneira clara. Mas é claro, a gente não pode acreditar simplesmente que está tudo certo. Tem que estar no papel assinado. Sim. Agora, Cirino, você também tem acompanhado essa comissão e nós temos discutido a MP 595. Na verdade, hoje, inclusive, eu estou trazendo vocês para dizer dessa batalha que vocês estão tendo em Brasília, que trata das alterações da 595. Os empresários também estão preocupados, né, parte deles, porque acaba atingindo diretamente. E antes de você responder, eu queria comentar com você e com o Guilherme uma matéria que está nos principais jornais do Brasil hoje, de que o governo estaria preocupado com uma possível quebra do Eike Batista e que, inclusive, a própria Petrobras iria intervir, não é, através de contratos, para manter o Eike Batista fortalecido. Eu fico pensando, o governo se preocupa com um empresário e às vezes se esquece de toda uma classe de trabalhadores, Cirino?
Não, o Eike Batista já quebrou faz tempo. Ele quebrou desde que ele largou da mulher, perdeu a mulher para o bombeiro. Isso é um exemplo do que o governo faz com o sistema brasileiro. Ele prioriza ajudar e atrasa a vida de todos. A medida provisória 595, ele vai trazer um conflito no porto, em todos os portos, mas principalmente em Santos, entre os terminais que já estão inseridos no sistema. Eles entraram no sistema com custo maior, investiram em equipamento, em área arrendada, fizeram todo o investimento para concorrer de uma forma. Agora o governo baixa a medida provisória, permite que outros terminais se instalem no porto, fora do porto organizado, com regra diferenciada, com relação capital-trabalho diferenciado, sem pagar tarifas para a Codesp, sem pagar aluguel da área. Então ele vai fazer um conflito entre os dois terminais e quem vai pagar a conta é os trabalhadores. Da mesma forma que ele ajudou, o Eike está querendo ajudar o Eike Batista, ele poderia, e aí não estou defendendo os empresários, porque nós não temos que ter vergonha de defender nossas propostas. Ele deveria atender também a reivindicação dos empresários e dos estados. Por exemplo, as administrações portuárias vai ser centralizado em Brasília. Se Santos já tem dificuldade, já não tem autonomia para fazer toda a questão operacional, muitos administrativa, problemas. Como é que ela vai fazer em Brasília que não tem contingente, não tem número, não tem pessoas qualificadas? Não conhece o problema e não conhece. Região. Cada região tem um sistema diferenciado. Então, tudo isso é o que está acontecendo. Agora, voltando na questão do governo, que você conversou com o Guilherme apontou diretamente o assunto, a realidade é no ICRUA lá. Ninguém confia em ninguém. As três federações não falam a mesma língua. Elas não As federações dos trabalhadores. As três federações dos trabalhadores, não os sindicatos. As federações. As federações não sentam, não discutem uma estratégia conjunta, cada um fica para um lado, cada um fica a serviço do seu segmento. Já anteciparam para o movimento sindical a eleição de 2014, já anteciparam para o movimento sindical. O Guilherme esteve lá e ele viu que eu fiz esse discurso lá. Por exemplo, o pessoal do PT, ligado ao PT, defende de unhas e dentes a Dilma. E os outros pessoal que é da Força, eles estão flutuando para o Eduardo Campos. Inclusive, engraçado que o Aécio sumiu nesse conselho. E ele discute abertamente. Ele falou, o Paulinho dá serviço do Aécio, do Eduardo Campos, mas eles estão a serviço da Dilma. O que nós não podemos acreditar, e os trabalhadores que estão, e a população, se a gente está acompanhando o programa, nós não estamos rasgando o que nós se comprometemos. Nós não podemos acreditar num governo que disse que a ABIN não estava investigando os trabalhadores, depois apareceu um documento oficial que a ABIN está investigando. Eu ia comentar sobre isso. Segunda coisa, o que ficou acordado, e aí os trabalhadores, principalmente portuários, têm que entender, o que ficou acordado foi os pontos com compromisso do governo de fazer, mas não a redação. Eu posso dizer que eu sou feio, vírgula, porém eu sou aceitável. Eu continuo sendo feio, mas sou aceitável. Por exemplo, a redação é importante. A redação é importante. E nós só vamos. O Guilherme está rindo que ele usou um exemplo que ele não quer falar isso. Exemplo. Então, nós só vamos ter, claro, se nós vamos precisar se mobilizar. Você está preocupado se a BIM te Não, pelo contrário, a BIM está me valorizando. Eu nem. Acho que os caras têm umas fotos bonitas. Não, o problema da foto, por exemplo. Que aquelas câmeras com grande angular. Eu não sou de conselho de administração da empresa, não sou de Confim, não sou titular do CAP. Então, minha vida, eu sou um cara que eu falo demais, ninguém conta segredo pra mim. Tu não é baú. Não é baú, se fosse baú, eu tava fechado. Olha, o Guilherme, essa notícia, nós estamos rindo aqui, mas essa notícia foi muito triste, né? O Estado de São Paulo obteve um documento do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, o GSI, que mobilizou a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, para monitorar portuários e sindicatos contrários à medida provisória 595. O ofício desmente o general José Elito, ministro-chefe do GSI, que na semana passada chamou de mentirosa a reportagem do Estado, que revelava a ação da ABIN no porto de Suape. Inclusive tem até o nome da missão, Ordem de Missão 022/82105. E por incrível que pareça, nós estamos no mês
que está fazendo homenagens, não é, a todo o processo de desmanche da ditadura e do reviver da democracia, né? Nós estamos no mês que abriram os arquivos do DOPS e aí, para surpresa geral da nação, os portuários estavam sendo investigados pela BIM. Na realidade, Augusto, nos preocupa esse posicionamento do governo. Nenhuma novidade. Na minha visão, particularmente na minha visão, nenhuma novidade. A partir do momento que você começa a contestar alguns posicionamentos do governo, existe uma lógica até nisso aí. Falou. O que não dá deles monitorar, sim, investigar sim, não, sim. Né? Aí eu acho que é um exagerado, né? Até porque todos os posicionamentos nossos, inclusive como dirigente sindical, e isso faz parte do dirigente sindical, é a questão do trabalhador. Lógico. Sabe? Em defesa do trabalhador. Nada é feito pelo sindicalista, pelo dirigente sindical, que não seja a favor do trabalhador. Até porque a pressão que você sofre é muito maior do que outros segmentos, porque você tem um contato direto Sim. com o teu associado, e Sim. que pressiona você no dia a dia. E você deve explicação para o trabalhador. Esta é a essência do sindicato, a essência do sindicato. Para isso existe o sindicato. A partir do momento que se conseguir calar a boca do dirigente sindical, do trabalhador como um todo, não sei. Mas esse pensamento de não dar atenção ao sindicato, nós tivemos na semana passada, no Rio de Janeiro, no Clube Militar, um evento, eles valorizando, né, eles comemoram o dia 2 de abril, dia da Revolução, para eles Revolução, né? Aqui golpe de Estado, e eu me recordo que eu já vi depoimentos de coronéis, generais, enfim, dizendo para que sindicato? Sindicato só tumulto, só promove tumulto. É porque os militares não têm sindicato por causa que eles estão aí descamisados, estão aí procurando apoio para todo mundo. O que diz é o seguinte, o que mais que deixa nós transtornados é que a Dilma ela era militante, ela foi presa, torturada. Deus sabe o que ela passou naquela época. Verdade. E agora, ela como presidente da República, ela está rasgando a história dela e se valendo do que ela combateu, que é os órgãos militares. Agora, desse ficar atrás, ficar fiscalizando, o Porto de Santos, da história de 64, o Raul Soares mostra que nós éramos monitorados, nós éramos investigados a vida toda. Agora, e que história é essa de que parte dos sindicalistas querem a greve, parte dos sindicalistas não querem a greve? Onde está o conflito? É que não foi discutido isso aí em Brasília. Eu fiquei surpreso. Mas quem trouxe essa notícia da greve? Não, eu fiquei surpreso, porque eu fiquei lá terça e quarta. Eu, o companheiro Guilherme, Josimar, precisamos de Santos. E o Ney. No mesmo quarto? Não, tudo separado. E o Ney, de Santos. Aí depois chegou o Robson, os diretores dele, o Miro e o Robson Gama. E nós não sentamos e não discutimos nada de paralisação. Não houve uma plenária com as 3 federações, com os sindicatos discutindo. O que eu disse anteriormente. Tem uma divisão, uma falta de confiança. Ficou o pessoal da Federação Nacional dos Portuários num canto, na sede, a Federação Nacional dos Estivadores em outro local e a Federação dos Avulsos em outro local. Nós não sentamos juntos para discutir. E aí houve uma divergência. Parte do nosso grupo não confia no documento que não foi assinado. Não tem documento, como é que eu vou dizer para a categoria está tudo certo? Não está tudo certo. Não foi nem feita a redação ainda? E não está certo. E quem está defendendo que o documento não está certo, não está garantido, está correto, porque eu não li o documento. Também, quem defende que tem que esperar o documento para tomar posição, também tem razão. Só que não tem razão é discutir e colocar para mim uma situação que eu acredito que seja positivo, ter a paralisação, seja iminente, e vai acontecer. Mas eu não posso chegar aqui e dizer para os órgãos da imprensa que eu defendi uma greve, que eu discuti uma greve, porque eu não discuti. Como também tem segmento dos sindicatos que acha que a medida provisória está contemplando todos os trabalhadores. Não está. O texto tu não leu. O mesmo Guilherme, do Amaral Távora, lá em Brasília, ele entrou em contato com o doutor Heraldo para ele redigir uma redação para que fosse apresentada. Então, que fosse apresentada é sinal que não está apresentado. Eu mesmo, autoridade portuária,
Ela está descentralizando, está levando tudo para Brasília. A autoridade aqui vai ser a rainha da Inglaterra, não vai resolver nada. Porque quem vai resolver lá? Então eu preciso ver o texto, ter um parecer jurídico, para mim convocar a categoria, explicar para ele, nós vamos fazer greve por causa disso, isso que não está acontecendo. Isso quero o correto. E as 3 federações definir, falar a mesma língua, porque se dividir em cima, aí embaixo fica mais pior ainda. Guilherme, como é que você vê essa situação? Em que grupo você está? Aquele que vai para o pau, espera um pouco, vamos avaliar o documento? Existem algumas situações na área do porto e a gente é muito claro nesse sentido. A gente representa, no meu caso, por exemplo, a gente representa uma atividade no porto, como tem uma série de atividades dentro do porto. E o que a gente percebe, a medida provisória, ela na realidade afeta todas as atividades no porto. Trabalhador e capital, sim, né? Sim, umas mais, umas menos, não vou nem... E aí eu até vou na linha do Cirino, não que a gente defenda, mas com a edição, nessa discussão que foi feita com o governo, da qual inclusive as centrais participaram, e o Cirino participou aqui, representando aqui a CUT, o pessoal de Santos, nós definimos alguns pontos. Definimos alguns pontos que vinha em interesse a garantia que a gente não quer muito. Nós não queremos muito. Nós queremos uma garantia de mercado. Lógico. São coisas básicas para nós. Um tratamento isonômico entre o terminal público e o privado, para nós interessa. Sinceramente, para mim, eu não quero nem saber. Se eu tenho mercado lá dentro, sem problema. Questão da autoridade portuária, que não dá. Na nossa visão é retrocesso. Nós já tivemos isso. Quem não se lembra do DNPVN? Extinta Portobras, os desmandos que aconteciam naquela época. Os prejuízos para a nação. Sim. A questão da guarda portuária, a questão do escape, onde na redação que foi feita, ela atendia nossos interesses. Um CAP 50-50, o mercado de trabalho garantido para nós, questão da representatividade do trabalhador, quem vai negociar com os operadores são os sindicatos portuários. Então isso já na nossa visão atendia e atende. Só que é claro... Só não pode mexer agora. Sim. O que nós temos que ter é isso na mão. A hora que tiver o documento... Aí dá para discutir. Aí dá jogo. Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido. Fiquem aí, eu volto já. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200.
Estamos de volta a mandar um abraço especial, meus amigos da Ozan, www.ozan.com.br. Você quer conhecer os benefícios da Ozan? Ligue para o Fábio Garibe, o rei do gel, 3228-8000. E também os nossos amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E mandar um abraço pro meu amigo João, tá feliz, corintiano fanático. Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Incatep, telefone no seu vídeo, conheça os cursos que o Incatep oferece. E fazer aqui um parênteses sobre o assunto que nós estamos discutindo da MP 595, o Sindicato dos Conferentes e a Brasil Terminal Portuário celebraram um inédito acordo, é isso, Guilherme? A gente tem conhecimento, como nós também estamos negociando, quer dizer, faltam alguns detalhes para assinatura de... É um acordo coletivo de trabalho. E você acha que o Sindogesp também caminha para os acordos com os terminais, com a BTP, Embraport, como é que está isso? Sim, tanto com a BTP, bem dizer, já está finalizado, está faltando agora a assinatura, pequenos detalhes. E a Embraport? E a Embraport, para surpresa nossa... A gente já iniciou tratativa, né? Inclusive... Porque teve aquele estresse, né? Sim, onde ele estava usando a mão de obra avulsa do navio, né? Sim. O que é um trabalho que pertence ao Sindicato da Estiva. E em alguns momentos pareceu que haveria um choque entre o que a Embraport pensa e a relação com os sindicatos. Isso está resolvido ou não? As tratativas se iniciaram. Existe todo um caminho a ser percorrido ainda, né? Demonstra que vai ser resolvido. Sim, sim. Você acha que eles vão... Para quem não admitia nem sentar... Isso. Você acha que eles vão respeitar, então, o mercado de trabalho de cada segmento? Sim, sim, sim. Não tem porquê. Você foi numa visita que teve na Embraport no ano passado? Até o Aquino foi um que comandou, levou vários sindicalistas. O pessoal foi até de catraia, não é? Você estava lá, Cirino? Não. Na realidade, louco, de catraia? Eu sou de outro grupo. Esse grupo era pró-papa. Na realidade... Eu estou te perguntando isso porque como vários sindicalistas estiveram lá, foram recebidos, parecia que a coisa ia andar muito bem, de repente deu aquele quiprocó todo, eu falei, caramba... Eu acredito, particularmente, a gente não tem essa, mas eu acredito que existia um posicionamento de início, realmente. Houve aquela visita, e aí pela relação que a gente tinha com o Aquino como secretário, né, de assuntos portuários, havia aquela promessa de se fechar um acordo. Posteriormente, passando um certo espaço de tempo, eles simplesmente fecharam a porta. Um absurdo. E aí, o Aquino, ele esteve inclusive no sindicato, conversando com a gente, ele colocou de uma maneira clara, ó, Guilherme, não vai ter vinho aqui, não tem negociação, eles entendem que o sindicato seria o outro, e não vai ter acordo. Porra, beleza. A gente agradeceu, beleza. Existe essa discussão da medida provisória, os sindicatos sentaram com o governo, e a partir daí, quando se coloca a questão da representatividade, que a representatividade seria dos trabalhadores portuários, hoje existente, as negociações seriam com os sindicatos portuários, acredito que a partir daí é que tem havido essa mudança. Cirino, quais serão as próximas ações dos trabalhadores em razão da MP 595? Você vai para Brasília de novo? Terça-feira tem uma nova reunião em Brasília. Há uma promessa de apresentar o relatório. Terça e quarta-feira. Existe também uma convocação das federações de fazer uma plenária com os sindicatos. Mas aí nós vamos ter uma avaliação na segunda-feira com os sindicatos daqui da Baixada, porque nós também não podemos descartar a paralisação que está sendo anunciada para dia 18, nós não podemos sair um dando tiro no outro, nós temos que regularizar essa situação, falar a mesma língua. Dia 18, que inclusive tem a Assembleia dos Acionistas da Codesp. Tem acionista, tem, por exemplo, o Ministério Público, eu estou com uma crise no Ministério Público do relógio do ponto da Codesp, o fim da hora extra, que nós também precisamos centralizar essa discussão. Nós vamos fazer essa avaliação na segunda-feira. Já existe o Copeiro Day
visitando as bases para levar proposta, para colocar. Então nós temos que haver primeiro um respeito entre nós da Baixada Santista, porque nós que começamos o movimento nacional começou em Santos. Começou em agosto, fizemos a Assembleia Conjunta, fizemos o boletim conjunto, tiramos o calendário de greve e conseguimos convencer os demais sindicatos para pararem do Brasil. Então nós não podemos jogar fora tudo que nós construímos. Se há dificuldade de relação das 3 federações, nós não podemos trazer aquela dificuldade no nosso meio, aqui de Santos, que nós estamos juntos. Porque as 3 federações... Se não sair daqui unido, não vai ser lá que vai... Uma coisa que você entender, as federações estão distantes do dia a dia. As federações estão no ar-condicionado, os trabalhadores não pressionam, então não sabem nem o que está acontecendo. Aqui não. Aqui não, nós estamos todo dia, o cara cobra, quer saber uma posição de verdade. Tua sala, tua porta sempre está aberta. Sempre fica lá tomando café, nem usa o ar-condicionado para não demorar muito. É verdade. Não ficam lá, todo mundo sabe disso. Então nós precisamos fazer uma linguagem única aqui e ir para Brasília já fechado. Se nós formos divididos, nós vamos favorecer essa divisão que está lá nos 3 cabeças. Diz que tem uma foto lá da BIM, de um curioso seu. Não. Tem uma foto da BIM. Você estava preocupado com a BIM, ninguém nós. Porque os portuários vêm no teu programa. Os caras vão investigar minha vida. E aí é o seguinte, pessoal que estão assistindo o programa, não posso deixar de fazer o início da campanha. Vocês liguem para 0800, o número depois ele vai pôr no vídeo, e diga, eu dou um X para comprar um sofá. Porque não dá para ficar em pé a vida toda. Isso aí é pro Datena. É pro Datena. Pro Datena. Já tá malzão para aquele outro lá, aquele que fala assim, só fala do festival. O teu padrão, a tua marca ali de ação-reação, que é conhecido na Baixada Santista. Tem que ter o sofá. Tem que ter o sofá pro cara com água gelada. Não vai atrás da Thaís. Thaísa, só no dia que o Cirino vier, nós vamos colocar um sofá. Só pra você. Eu sou porta-voz de vários que têm vergonha de falar pra ti. Como eu sou sem vergonha, eu estou fazendo a campanha. Bom, sabe que várias pessoas me falaram isso? Guilherme, muito obrigado por você ter vindo. Boa sorte. Eu espero que durante a semana vocês possam encontrar aí um denominador comum importante, que o governo também se atente, não é, do caos social que pode gerar uma transformação como essa, que a Dilma diz que é muito bom, a chefe da Casa Civil diz que é muito bom, mas na verdade quem vai sentir isso é o trabalhador portuário. Nós temos que estar unidos, os trabalhadores portuários, principalmente de Santos, seja avulso, vinculado, seja da Codesp, nós temos que estar unidos para fazer esse enfrentamento, porque nós vamos perder a médio e a longo prazo. E olha, dia 17, manifestação nacional em prol dos corintianos que estão presos na Bolívia. Eu fiz a manifestação lá. Ah, você fez? Movimento Revolucionário Corintiano. É lógico. Eu não fiz em Brasília. Nós temos que haver punição. Agora não dá para prender 12 porque um é ocupado. Na quarta-feira da semana que vem, a alegria do Corinthians é ver o São Paulo desclassificado. Vamos torcer. Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos segunda-feira, 1h30 da tarde. Lembrando das nossas reprises, tanto na TV Unisantos, como também na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pela audiência e até segunda-feira, viu, Gisele? Aqui, muito obrigado. Se Deus quiser, Ele há de querer. Tchau. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir.